Hoje eu quero ministrar de dentro para fora uma história um tanto quanto específica, mas tão poderosa, de uma mulher da qual nosso Senhor Jesus foi assim, filho. Ela está na genealogia do nosso Cristo, amém? Sabe, essa mulher, e a Bíblia tem tantas mulheres de Deus, porque para Deus, homens não são melhores do que mulheres. As mulheres têm o seu valor, amém? Por favor, nunca pense que homem é melhor que mulher, e você homem que é melhor que mulher, e nem a mulher pense que o homem é melhor que ela, mas também não pense que você é melhor que o homem também não, viu? Tem um movimento aí hoje em dia estranho, que as mulheres vão ser melhores que os homens. Vão nada, elas não são melhores, mas não são piores, entende? Diante de Deus nós somos iguais, filhos amados, filhas queridas, filhas amadas, amém? Ruth, capítulo 1, Ruth, capítulo 1, versículo 29, eu quero trazer ao seu coração, sabe, a posição do nosso coração, não é, sobre algo que Deus quer se manifestar na sua vida. Se tem uma coisa que Deus ama fazer nas nossas vidas, é expressar, é apresentar o seu favor sobre a sua vida, amém? O favor de Deus sobre a sua vida. Há um favor de Deus sobre a vida de cada um que está aqui nessa manhã. Há um favor de Deus sobre esse culto poderoso que nós estamos aqui, amém? Há um favor de Deus sobre a sua família. Há um favor de Deus sobre os seus filhos. Há um favor de Deus sobre a nossa igreja. Há um favor de Deus que vai ser manifesto no tempo certo sobre o Brasil. Há um favor de Deus sobre nós, amém? Creia no favor de Deus. Mas essa mulher, ela recebe o favor de Deus de forma incrível. Ela não era dali de Belém. Essa mulher, contextualizando para você, ela tinha ficado viúva há poucos anos. Mas pior do que isso, a sua sogra também tinha perdido o seu filho. Essa mulher, ela decide mudar de cidade, ser uma estrangeira e voltar para Belém, junto com Noemi, a sua sogra, para cuidar dela, para honrar aquela mulher, que não era só uma segunda mãe para ela, mas era como uma mãe espiritual. Ruth, capítulo 1, versículo 19, diz assim: prosseguiram, pois, as duas até Belém, Noemi e Ruth. Ali chegando, todo o povo ficou alvoroçado por causa delas, porque Noemi tinha fugido de lá há um tempo, em função, eu vou falar do meu jeito, mas para facilitar o seu entendimento, em função de batalhas que ela não tinha como enfrentar, e ela perde o seu filho na guerra, e ele era marido de Ruth. Ruth agora está viúva, talvez uma mulher ainda nova, provavelmente na faixa dos 35 anos, mas elas voltam para Belém. Aliás, Noemi era uma mulher de Belém, e ela volta agora com a sua nora. Perguntavam as mulheres, elas estavam perguntando por que elas voltaram, mas ela respondeu: Noemi, não me chamem Noemi, chamem-me Mara, mudem o meu nome, mudem agora a maneira com qual vocês se dirigem a mim. Eu saí daqui Noemi, e voltei Mara. Eu saí de Belém, a casa do pão, como uma mulher agraciada, como uma mulher agradável. Noemi significa agradável. Sabe, ela sai de lá como uma mulher agradável, e agora ela volta e diz: eu não posso mais ser chamada de mulher agradável, agora eu preciso e eu quero ser chamada de Mara, que significa amarga, amargurada, triste, significa aquela que está sofrendo, que está tomada de sofrimento, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti. Ela saiu de Belém há anos atrás, completa, alegre, agradável, de mãos cheias, mas ela volta a Belém de mãos vazias. Ela sai próspera e volta pobre. Ela sai uma mulher agradável, agora volta uma mulher difícil. Já viu pessoa amargurada?
Já viu pessoa tomada de opressão, tomada de uma tristeza, tomada de uma falta de perdão, tomada de ira, de raiva? Parece que ela estava assim. E ela disse: eu saí daqui de mãos cheias, mas eu estou voltando para cá de mãos vazias. Então por que me chamam de Noemi? O Senhor se colocou ou colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. No início da colheita da cevada. Por que Noemi não queria ser chamado de Noemi mais? Porque ela estava tomada de uma experiência passada que dominava o seu coração. Noemi ainda não tinha sido curada e liberta da dor de perder os filhos. Ruth perdeu o marido e está junto com ela, servindo aquela mulher. Ela tinha mudado o seu nome agora por causa das experiências do passado, das experiências difíceis, negativas, mas não era o nome que Deus deu para ela. Eu não sei como você pensa às vezes, ou como você coloca as dores do seu passado no seu coração. Talvez as dores do seu passado, as perdas, talvez frustrações, seja com pessoas ou seja com a sua circunstância, talvez a sua decepção porque alguma expectativa não foi atendida que você tinha em relação a alguém, ou até mesmo em relação a Deus, talvez isso tenha tomado o primeiro lugar no seu coração. A questão não é você se esquecer completamente das experiências ruins, a questão é qual a posição que elas têm no seu coração. Noemi tinha trocado a posição de mulher agradável agora para uma amargura. A amargura estava tomando o seu coração, sabe? E nunca foi o que Deus quis. Nunca foi o que Deus quis. Deus a chamou de Noemi, mulher agradável. Mas a sua alma, as dores, as circunstâncias e talvez até o diabo queria que ela se chamasse de amargurada. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: você não é amargurado, você não é amargurada. Para a outra do outro lado, fala: amargurada não, amargurado não, triste não. Pelo contrário, agora você diz: você é uma pessoa agradável. Sim ou não? Você é uma pessoa agradável. Agora você fala assim, eu vou ser um pouco pastor Clemente esses dias, eu não sei, mas olha assim, agora você olha para a pessoa do lado e fala assim: você é uma pessoa agradável? Amém? Seu nome é Noemi, Deus te chama de Noemi, não troque o seu nome. Sabe, Deus, Ele não quer chamar você de amargurado, de abandonado, de desesperançoso, de instável, de triste, de burro, de burra, de incapaz, de pecador, de fraco. Não importa as suas experiências no passado, elas não podem tornar você uma pessoa chamada amargurada, uma pessoa chamada triste. Não importa as suas experiências, você não pode colocá-las no lugar errado. Deus quer que essas experiências, Deus quer que o mal que vem contra você, que veio contra você, seja transformado em vitórias na sua vida. E depois nós vamos cantar essa música, viu? Prepara o coração, sabe? Então assim, Deus não quer isso. Pelo contrário, Deus chama você de agradável, de alegre, de bondoso, bondosa, de gracioso, e para alguns até de lindo. Algumas não, alguns, né? Então você sabe bem que tudo é possível ao que crê. Amém? Brincadeiras à parte, versículo 22, olha só, vejam como Deus é bom. Aquela mulher amargurada, olha o versículo 22 e nós vamos já emendar em Ruth 2, capítulo 1. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe. Ela voltou triste, acabada, mãos vazias, com a sua nora Ruth. Elas chegaram a Belém no início da colheita. Diga assim comigo: elas chegaram no tempo certo, no lugar certo. Belém significa casa do pão. Belém significa a casa aonde Deus nos coloca para que coisas incríveis aconteçam na nossa vida. Sabe, a Light é a sua casa do pão. O lugar que você ora lá na sua casa é a sua casa do pão.
Lá na nossa casa tem o quarto do bebê, do herdeiro ou da herdeira, mas lá em casa já tem esse quarto, vocês viram no vídeo, mas lá em casa tem também o quarto da oração, o quarto de guerra, não é um lugar que tem um quarto de guerra lá, e geralmente tem umas almofadas no chão, porque nós estamos ajoelhados orando por você, orando pela igreja, orando por que Deus vai fazer, amém? Então assim, esse é um lugar que é chamado casa do pão. Você está na casa do pão. A sua cela é a casa do pão. Belém é a casa do pão. Enquanto as pessoas estão fora da casa do pão, elas estão esvaziando as suas mãos. Mas a casa do pão é um lugar que você chega de mãos vazias e Deus enche as suas mãos. Amém? Ela volta para a casa do pão no tempo certo. No tempo certo. Quem sabe essa semana você vai ligar para alguém, mandar uma mensagem amorosa. Quem sabe essa semana você vai fazer uma visita para alguém que não está mais na casa do pão. Porque quem não está na casa do pão não pode experimentar as bênçãos do pão. Então veja, no Ruth 22 diz que eles chegaram na casa do pão no início da colheita. Ruth 2:1 diz assim: Noemi tinha um parente por parte do marido. Ela tinha um parente por parte do seu lá marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Alimelec e chamava Boaz. Alimeleque. Isso, é isso que eu quis dizer. Elimeleque. Que meleca. Mas tá bom. Elimeleque, obrigado. Boaz era aquele parente do marido de Noemi, e ele era um fazendeiro grande, muito rico, influente, empregava muitas pessoas, abençoava muitas pessoas, ainda que políticos terríveis, dizem que os empresários prosperam porque os trabalhadores trabalham. Não acredite nessa mentira, porque quem acredita nisso talvez nunca será um empresário, mas quem não acredita nisso, as portas podem estar abertas para você prosperar. Tá? Então cuidado, tá? Porque tem muito engano aí. É um absurdo uma pessoa falar um trem desse. Mas vamos lá. Noemi tinha um parente, era Boaz. Boaz significa o Senhor me fez forte. O Senhor me fez forte. E ela agora, Noemi, agora está diante de uma situação sem nada, mas Ruth quer trabalhar, Ruth quer fazer alguma coisa para transformar a sua vida, de alguma forma, e a vida da sua sogra. Agora olha que incrível essa história. Veja o versículo seguinte, versículo 2, continue aí comigo. Ruth, a moabita, disse a Noemi, a sua sogra: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Eu vou sair, e se tiver uma fazenda que permite colher as espigas, que na verdade não era a colheita, porque só os ceifeiros profissionais judeus que colhiam, mas era as espigas que caíam no chão, era o tal do respingado. Então, era lá em Levítico 19, você gosta de Levítico, eu sei, depois que a pastora Dani pregou, a gente quer ler Levítico, né? Porque ela pregou de forma tão incrível domingo passado, né? Ontem eu falei que ela pregou 3 mensagens em uma, porque foi tão poderoso, parecia que ela pregou 3 mensagens num dia só, foi tão incrível, não é? Mas sabe, olha só, na verdade ela não estava falando de colher da árvore ali, do pé, ela colhia as espigas do chão, que os ceifeiros, lá em Levítico 19, Deus disse lá na lei, Deus disse o seguinte, que o fazendeiro rico, o judeu próspero, devia deixar os seus empregados colherem só das árvores, só das plantas, só dos arbustos, porque o que caísse no chão não era para pegar, porque o que caísse no chão era para Deus abençoar aqueles que eram estrangeiros, as mulheres viúvas, os mais pobres. Então no tempo da colheita, essas pessoas necessitadas, muito pobres, as mulheres viúvas, porque naquela época não tinha previdência social, não tinha nada disso, então as viúvas desamparadas, os estrangeiros que estavam na terra de Israel, eles iam lá, iam atrás dos ceifeiros, eles ficavam esperando os ceifeiros, quando caía no chão, eles iam lá e pegavam a espiga que caiu. Quantos estão entendendo? Eu quero contextualizar para você. Então agora, ela diz, eu vou recolher espigas no campo daquele que me permitir.
E Noemi a abençoa para isso e diz: vai minha filha, vai minha filha. Veja que Noemi era uma espécie de mãe espiritual dela. Noemi era uma espécie de tutora, de mentora, de discipuladora. Ela tá impulsionando ela a ir para o campo. Ela está impulsionando Ruth a ir para o campo e fazer a sua colheita, amém? Homens e mulheres de Deus vão olhar para você, não vão aceitar você parado em casa, pelo contrário, vão colocar você para fora, para ir para os campos e obter a colheita, amém? Preste atenção nisso. Homens e mulheres de Deus, ela disse: olha Ruth, vai mesmo. Então ela foi, começou a recolher espigas através dos ceifeiros. Por acaso, diga comigo, por acaso, entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, diga comigo de novo, por acaso, naquele exato momento, Boaz chegou de Belém, ali na fazenda, e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. E eles responderam: Deus te abençoe, o Senhor te abençoe. Mas olha que incrível, o texto não diz diretamente que ele chegou no momento onde Deus pediu para ele chegar. O texto não diz diretamente que Ruth foi levada exatamente naquele momento, que era o momento que Deus tinha marcar o encontro entre Ruth e Boaz, e assim Deus mexe no coração de Boaz para ele chegar naquele momento. Mas mesmo o texto não dizendo, aqui nós temos uma coincidência de Deus. E essa coincidência, às vezes, preste atenção para você entender, essa coincidência, muitas vezes, ela tem a ver com o que Deus faz para que o que Ele quer processar aconteça, mesmo que ele não seja tão percebido. As coincidências na vida de um cristão, elas são planos de Deus sendo cumpridos, sendo executados, amém? Então, isso que aconteceu aqui, parece que foi isso que aconteceu nessa história. Você já percebeu que às vezes acontece na sua vida de você chegar mais cedo, porque Deus tinha um encontro especial para acontecer? Já aconteceu de você mudar o dia de um compromisso para o outro, e aquele era o dia que Deus queria que você encontrasse aquela pessoa? Sim ou não? Já aconteceu isso com você ou só comigo? Já percebeu que algumas vezes uma porta se fechou, e aí lá na frente você entendeu que aquela porta que se fechou, na verdade era para que uma porta melhor fosse aberta no tempo de Deus para a sua vida? Já aconteceu ou não? Isso nós chamamos de coincidência, mas na verdade é apenas um nome que nós damos àquilo que Deus talvez nem quer que você perceba tanto que foi Ele, entende? Talvez é a forma de Deus fazer em alguns casos, sabe, é um kairós disfarçado de Deus, é Deus disfarçado. E agora aquele homem chega no mesmo momento, ele chega no mesmo momento de Ruth. Não é uma coincidência, é Deus colocando aquele homem no lugar certo, na hora certa, e levando aquela moça no lugar certo, na hora certa, amém? Continua o texto comigo. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? Ele chega e vê uma moça nova, ele nunca tinha visto. O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes. Ela me pediu que deixasse pegar as respingas após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está de pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Diga comigo, ela chegou cedo e permanece de pé. Vamos ler o último texto e eu vou entrar na palavra de vez. Disse então a Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, não vá colher noutra lavoura. Você está no lugar certo, você está com a pessoa certa. Quem não quer ter Deus ao seu lado? Boaz é a figura de Deus, Boaz é o resgatador, Boaz é aquele que supre as nossas necessidades, Boaz é aquele que Deus envia para salvar aquele que estava a ponto de morrer. Veja, quem não quer ter um homem forte do seu lado, amém? Os homens também podem falar amém, gente. Quem não quer ter um homem forte do seu lado? É no bom sentido, não é para casar. Não casar, as mulheres já dizem, eu tenho. A Dani já disse, eu tenho. Mas sabe, quem aqui não quer ter uma pessoa forte do seu lado? Ele era um homem forte, Boaz significa homem forte. Agora ele chega para ela e fala: não sai da minha lavoura, mulher. Não sai, aliás eu sou solteirão e você é viúva também. Então assim, né? Os homens de hoje em dia também têm que observar as Ruths. Cuidado, a Ruth às vezes está perto da sua fazenda e você está falando para ela:
ir para a fazenda do outro. Mas vamos lá. Ruth 2:9, preste atenção aonde os homens estão colhendo, vai atrás das moças que também vão colher. Eu darei ordem aos rapazes, eu vou te proteger, eu darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Esse é Boaz, o homem forte. Quando você tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encherem. Ou seja, procure não gastar a sua água, não se esforce, eu quero agir ao seu favor, amém? Agora olha só, por que essa mulher encontrou o favor de Deus? E aqui eu quero trazer para você a mensagem nos pontos que eu quero abordar nessa manhã. Por que o favor de Deus agiu a favor dessa mulher? Por que o favor de Deus agiu ajudando essa mulher? Primeira coisa, no versículo 22 diz que o favor de Deus, eu creio que o favor de Deus está em Belém. Por mais que essa mulher quisesse ser abençoada, em outro lugar, ela não seria, senão em Belém. Belém é a casa do pão. Se você quiser experimentar o favor de Deus, e não é uma ameaça, é uma orientação. Se você quer realmente experimentar o favor de Deus sobre a sua vida, o meu primeiro ponto para você é: mantenha-se firme na casa do pão. Não deixe que o inimigo te tire da casa do pão. Não existem casas dos pães perfeitas, casas do pão perfeitas. Não existem. Mas é na casa do pão que a gente encontra uma família para pertencer. É na casa do pão que o favor de Deus vai agir na sua vida, na vida dos seus filhos. É na casa do pão que a bênção do Deus do impossível, ela cai sobre a sua vida. É na casa do pão que a unção desce. A Bíblia diz que a unção, ela vem das barbas lá de Arão, que naquele contexto era o sumo sacerdote, mas ela passa pelas barbas dos sacerdotes, ela passa pelas barbas de todos, até atingir o seu propósito. Mas é na casa do pão que isso acontece. Quando uma pessoa acha que vai ter a bênção de Deus sem pertencer a uma casa do pão, como a Light, a pessoa está enganada. O favor de Deus estava em Belém. Não adiantava Noemi permanecer lá em Moabe, ela precisava estar no lugar certo. Sabe, existem lugares secos e áridos, e um dos lugares mais secos e áridos que tem, é longe da casa de Deus, é longe da Belém que Deus te colocou, é um lugar árido. Pessoas que estão afastadas do Evangelho, pessoas que se dizem bem com Deus e não estão na igreja, infelizmente não podem afirmar que estão sob o favor completo de Deus. Eu não estou dizendo que Deus não tem misericórdia, eu não estou dizendo que essa pessoa perdeu a salvação, não é isso, mas eu posso dizer tranquilamente que ela não vai experimentar o favor de Deus para as colheitas que Deus tem para a vida dela, amém? Por isso você tem que cuidar de entender que esse é o lugar de Deus para te abençoar. A célula é o lugar de Deus para abençoar o seu coração. Os cultos abençoam a sua vida. A casa de Deus, esse lugar é Belém, é o lugar do pão. E mais do que estar na casa do pão, é você ter o coração na casa do pão. Ela precisava decidir voltar para Belém primeiro. Primeira coisa então que eu quero te dizer: o favor de Deus está na casa do pão, amém? Segunda coisa, veja o versículo 2 e 3. A Moabita disse: eu vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. E Noemi disse: vá, filha. Sabe, existe uma segunda coisa que nos faz experimentar a bênção de Deus, a colheita no Senhor, o favor de Deus. Porque essa história, eu não terminei ainda a história de Ruth 2, mas ela termina muito bem. Ela termina como uma história maravilhosa. Ruth é protegida por Boaz. Ruth, no capítulo 2, Ruth é abençoada por aquele homem. Ruth é conservada, é pura por aquele homem. Ruth é santificada pela bênção de Boaz. E Ruth, a Bíblia diz que ela colheu até o final da tarde. E sabe o que aconteceu? Mesmo ela colhendo apenas as espigas do chão, mesmo aparentemente ela colhendo só respingos, Deus transformou toda a sua escassez numa grande colheita.
Porque o versículo 18, se não me engano, de Ruth 2, diz que Ruth saiu de lá com um saco gigante nas costas, cheio de espigas. Noemi, a mulher que saiu da casa do pão de mãos cheias, que volta agora para a casa do pão de mãos vazias, agora está de mãos cheias novamente. Sabe por quê? Porque aqui é o lugar onde Deus quer encher o seu coração, onde Deus quer encher as suas mãos de possibilidades, onde Deus quer encher o seu coração de fé, de esperança, onde Deus quer curar a sua vida, seja no seu interior ou seja algo do exterior. Aqui é o lugar. Mas essa mulher, ela teve uma segunda coisa importantíssima que aconteceu dentro dela, que foi determinante no favor de Deus sobre a vida dela. A minha pergunta para você, olha o que diz: essa mulher estava sofrendo, sim ou não? Você está entendendo a história aí? Estava ou não? Pode expressar, gente. Você está na casa do pão. Amém? Não olha assim para mim, eu não sou o pão. Ele é o pão. Amém? Mas preste atenção, mesmo que eu pareça um pão puma. Brincadeira. Ainda bem que não é aquele pão. Ainda bem que não é aquele pão do Graal. Toda vez que eu paro no Graal, tem um pão que fica olhando para mim assim, é um pãozão assim, que eu não sei nem o nome, pão sovado? Não sei, é um pão assim grande, mas não sou eu não. Bom, vamos continuar. Sabe, a pergunta que eu quero te fazer, por favor, se você puder, responda. Ela estava sofrendo? Ela tinha dores? Ela estava, assim, de certa forma, proporcionalmente apontada para a dor, para a tristeza e para a amargura? Sim, mas o grande segredo do favor de Deus é aprendermos a ter disposição para ir ao campo fazer a colheita, mesmo com problemas, mesmo com as dores. Esse é o grande ponto. Ela não seria abençoada em casa de braços cruzados e com lágrimas nos olhos murmurando. Ela precisava decidir no seu interior, trabalhar no campo e colher o que Deus tinha para ela. Muitas pessoas não experimentam uma colheita, porque nos momentos das suas dores, das dificuldades internas ou externas, nos momentos onde a renda cai, nos momentos onde perde um parente, nos momentos onde tem um problema relacional, nos momentos onde eventualmente são atingidas por pessoas às vezes imaturas, em qualquer momento de dor, de frustração, de decepção, esse ponto paralisa a bênção e o favor de Deus sobre as pessoas, porque elas decidem no seu interior a parar de ir ao campo. Elas preferem ficar em casa. Sabe, ela estava triste, desesperada, mas ela tomou a decisão dentro dela de ir para o campo. Dentro dela de ir para o campo. Ela teve que talvez aprender a colher frutos. Talvez ela estava num momento onde aparentemente ela tinha até uma justificativa para não ir ao campo. Sabe, nós precisamos aprender a fazer colheitas nos momentos de dores, de luto. Nós precisamos aprender a continuar o nosso trabalho com Deus, com a nossa família, nos propósitos do Senhor para nós em momentos difíceis. Porque nos momentos assim, pode parecer que Deus não está ao nosso lado, mas quando você dá um passo e chega no campo, lá está Ele, lá está Boaz, e Ele não se atrasa, Ele chega, na hora que você pisa no campo, Deus está pronto a te abençoar e a liberar o favor dEle sobre a sua vida. Entenda, você pode estar triste, você pode estar tomado de problemas, você pode ter uma agenda difícil, você pode ter problemas da sua família, mas todo tempo é tempo de irmos ao campo se Jesus mudou a nossa história. Ruth estava assim. Queridos, nós precisamos aprender em dias de chuva, em dias de frio, dá vontade de ficar na cama, mas nós precisamos aprender, igual a gente sai para o trabalho do mesmo jeito, a sair para o campo espiritual, a sair para congregarmos, a sair para levar o evangelho, a sair para adorar. Nós temos que cuidar desses propósitos mais do que a gente pensa. E elas não tinham nenhum motivo positivo, talvez nesse momento, para ir ao campo, a não ser a sua necessidade. Mas ela foi, não só motivada por necessidade, mas certamente ela foi motivada por um propósito. Em outras palavras, nós podemos dizer então que dentro de Ruth, tinham lutas, tinham tristezas, tinham problemas, mas dentro delas, elas decidiram ir ao campo e fazer a colheita, mesmo com problemas. O que eu quero dizer com isso? É que se quisermos ser uma igreja relevante,
Se você quiser experimentar colheitas sobrenaturais na sua vida, porque ela experimentou colheita sobrenatural. Essa mulher colhendo espigas do chão, essa mulher apenas com respingos, ela prosperou a sua vida e a vida da sua sogra. Essa mulher com respingos no chão, ela sai da lavoura com o saco cheio, com a reserva cheia. Ela tinha não só para ela, mas ela tinha para outras pessoas. Se você quiser experimentar as melhores colheitas de Deus para a sua vida, a minha palavra para você hoje é tomar no seu coração, dentro de você, uma firme decisão de não parar de seguir ao Senhor, de servir ao Senhor nos momentos difíceis. É exatamente essa postura e essa disposição que Deus ama que tenhamos, porque Ele ama exercer o seu favor a pessoas que estão bem posicionadas. Nós podemos dizer que ela foi para a batalha sem um braço, ela foi para a batalha sem uma orelha, ela foi para a batalha talvez sem uma perna, entenda, estou falando figuradamente, mas ela foi para a batalha com um pedaço do seu coração dilacerado, mas a grande questão é que ela não perdeu a disposição de ir ao campo, mesmo sem um braço, sem uma perna e sem um pedaço do seu coração. E por quê? Às vezes nós paralisamos a nossa missão por dores, por perdas, por faltas. Nós temos que pensar se às vezes algum favor de Deus não está sendo experimentado por nós, porque a nossa postura está aquém do que Deus gostaria. Amém? Para Deus é melhor você estar no campo com Jessé, no campo com Davi, do que na casa com Jessé. Quantos lembram dessa palavra? Para Deus é melhor você estar no campo com Davi, cuidando das ovelhas, do que ter o seu nome escrito no melhor exército da terra, mas estar de braços cruzados na casa com o papai. Davi foi abençoado, certamente porque ele estava no campo. Os homens de Deus experimentaram os favores de Deus, os maiores favores de Deus foram experimentados quando eles estavam no campo. Você vê que Davi, ele entra no campo, ele estava no campo, aliás, Samuel chega para ungir a vida de alguém, seria Davi, e foi exatamente o filho de Jessé, o único filho de Jessé que estava no campo. Deus escolhe ungir pessoas que estão no campo. Daniel, ele estava no campo da Babilônia, e não foi por acaso, e Deus o escolhe para ser o segundo homem daquela terra, e Deus vem com o seu favor sobre a vida de Daniel, porque ele não foi comido por aqueles leões, ele foi alvo do favor de Deus, porque ele estava no campo. José estava no campo, e ele foi pego pelos seus irmãos. Ele estava trabalhando, ele estava no campo, foi pego pelos seus irmãos, ele foi jogado naquele buraco, ele depois vai para um outro campo chamado Egito, ele é preso, mas você vê o favor de Deus sobre a vida de José a todo momento, porque em todos os momentos José estava no campo. O campo é o lugar de experimentar o melhor favor de Deus sobre a sua vida. Sobre a sua vida. Se você quiser experimentar o favor de Deus, busque o campo do Senhor. Campo, que campo? Você vê que ela chega lá, ela não fala, eu vou no campo de Boaz. Ela diz assim, eu vou no campo daqueles que me permitirem estar. Às vezes é melhor você estar em qualquer campo, entenda bem o que eu estou falando. Às vezes é melhor você estar em qualquer campo do que em nenhum. Algumas pessoas, elas ficam 3, 5, 10 anos, dizendo, Senhor Jesus, o que eu posso servir? Senhor Jesus, o que eu posso fazer? Senhor Jesus, outro dia um irmão falou assim, eu estou há 7 anos pedindo preparação de Deus para pregar o evangelho para o meu pai, sei lá, acho que era para o pai ou para o tio. Cara, 7 anos ele está, Senhor, como eu vou pregar para ele? Então assim, talvez é melhor pregar, entenda? É melhor você estar em qualquer campo do que em nenhum campo. Ela chega e ela fala, o que importa é a minha disposição de colher, o que importa é a minha disposição de sair de casa e servir, o que importa é isso, eu vou chegar lá, e se não tiver um campo excelente para mim, eu entro no campo que me permitirem entrar. Mas quando nós temos esse coração, essa disposição interna, Deus nos colocará em algum momento no campo dele para nossas vidas. Sabe, é você estar com as mãos no arado. Colher respingos é melhor do que ficar em casa murmurando. Sabe, Deus vai me abençoar o dia que eu estiver melhor. Minha saúde interior não está bem. Aliás, até minha terapeuta falou para mim que eu tenho que ficar bem de boa. Eu não posso ser contrariada. Eu não posso receber um não, porque eu não estou no momento bom. Isso vai dar o famoso gatilho emocional, e eu vou
Cuidado com isso. Mesmo que tenhamos gatilhos que nos levem para baixo, e todo mundo tem, mas nós precisamos aprender a enfrentá-lo. Nós precisamos saber lidar com os gatilhos que nos colocam para baixo. Nós precisamos saber lidar com os nãos, como a Dani ministrou, não vou falar muito sobre isso, mas sabe, Deus vai me curar dessa dor primeiro, e depois eu vou servi-lo. Deus vai me dar um emprego melhor, tem que ganhar o dobro, aí depois eu vou servi-lo. Eu só vou para o campo quando Deus me der um filho. Eu estou há 10 anos esperando, Ele ainda não me deu, então eu não vou fazer nada. Deus, quando o Senhor me der um filho, eu vou para o campo. Aí chega o filho, sabe o que a pessoa faz? Agora eu estou grávida, então não vou para o campo. Não é a Dani não, a Dani é o contrário, ela estava no campo 10 anos, servindo, suando, trabalhando, porque ela nunca deixou de ir ao campo por uma dor da gente ainda não ter o filho, e ela ministrou isso. Quantos estão entendendo? Não, mas agora meu filho é pequenininho, né? Eu tenho que dar atenção para ele, então eu não vou para o campo. Mas agora ele é um adolescente, eu tenho que estar de olho o tempo inteiro. Porque filho adolescente é assim, o pai finge que não está vendo, mas está vendo tudo. E o adolescente acha que ele não está vendo, bobo. Aí, os pais falaram, é verdade. Quando eu falo adolescente, gente, é só uma forma de falar, porque adolescente não existe. É porque eles não gostam, é jovem. Eles ficam bravos comigo, mas eles me amam. Eles sabem que eu gosto de estar no meio deles. Inclusive eu sei muita coisa. Então eu tenho muitos deles aqui, Então por isso eles não se levantam. Primeiro Deus vai me dar uma casa nova, depois eu vou receber a célula. Primeiro Deus vai me dar, é assim, sabe? A palavra de Deus para a sua vida nessa manhã, para o seu interior, é que você precisa tomar uma decisão. Nós precisamos tomar uma decisão como igreja, nós precisamos tomar uma decisão como cristãos, de ir para o campo, mesmo que nós tenhamos que levar junto conosco as nossas dores, mesmo que nós tenhamos que levar nas nossas costas as nossas perdas, mesmo que a gente tenha que chegar no campo com marcas, com o braço dilacerado, com o coração apertado, entende? O campo não é um lugar só para sãos, fortes e perfeitos. O campo é um lugar para quem dentro do seu coração tem a disposição de colher. Amém? Aleluia. Olha que incrível, em Ruth 2 versículo 10, Ruth 2 versículo 10 diz assim, 10 ao 12, ela se inclinou, prostrada rosto em terra, ela exclamou, Boaz. Lembrem que Boaz representa a figura do Senhor. Por que achei favor aos seus olhos? Qual foi a causa que o Senhor resolveu me abençoar, Boaz? Boaz, eu sou uma mulher comum. O que mexeu com a sua, o que fez você olhar para mim de forma especial? Boaz, o que fez o seu favor vir contra a minha vida, ao ponto do Senhor se importar comigo? Eu sou apenas uma estrangeira. Mas Boaz respondeu, sabe por que eu te abençoei? Sabe por que o meu favor foi na sua vida? Atuou na sua vida? Porque me contaram tudo que você tem feito pela sua sogra. Me contaram a honra que flui do seu coração para ela. Te amo, sogra. Quero ser assim também. Eu estou melhorando. Vou chegar lá. Depois que você perdeu o marido, me contaram como você deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que pouco conhecia. Em outras palavras, ele está dizendo, o que mexeu comigo, não foi a sua beleza, não foi as coisas exteriores, não foi a forma que você chegou aqui, mas o que mexeu comigo é ver que você, estrangeira, sem ninguém aqui, triste, vem aqui, está com o coração para servir sua sogra, você está viúva recentemente, você está sofrendo, mas mesmo assim, você veio colher respingas no campo, entende? Isso atrai o favor de Deus. E aí agora ele fala, que o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, amém? Por isso que eu digo sempre, não é a partir dos nossos resultados exteriores, que nós somos aprovados por Deus, mas primeiro por aquilo que está no nosso interior. Eu não estou falando contra a aprovação pelos frutos, mas os frutos também são causas de decisões internas que nós tomamos. Aquele cara do talento, de um talento,
internamente ele teve medo. É de dentro para fora que os frutos fluem. A Bíblia diz que o que recebeu 2 talentos e o que recebeu 5 talentos, eles olharam para o Senhor e disseram: eu preciso ser fiel, e para ser fiel também tem que ser bom. Eu vou fazer tudo, o melhor que eu puder, como a música, entrego o melhor de mim, para que esse talento, esses 2, tornem mais 3, 4, 5. Mas o que recebeu 1 talento, o grande problema dele não foi na capacidade, porque ele tinha capacidade para 1 talento. O problema dele não foi em não ter nada, porque ele tinha recebido 1 talento. O problema dele foi que ele teve medo, e ele tomou uma decisão, ou deixou de tomá-la, com base no medo. Tem gente que não entra no campo porque tem medo. Tem gente que não quer fazer uma colheita porque tem medo. Mas o que atraiu aquele homem e o favor dele foi a condição do coração. A condição do coração daquela mulher. Foi a humildade daquela mulher. Sabe, querido, nós não precisamos dessas coisas externas para sermos aprovados, mas preste atenção, isso não significa que quando somos aprovados por Deus, Ele não nos dará as coisas externas. Deus tem prazer de dar as coisas externas. Só que as coisas externas, elas não são a bênção, elas são fruto da bênção dentro de você. O reino de Deus é de dentro para fora. Então quanto mais você for abençoado aqui dentro, quanto mais seu coração for humilde, quanto maior for a sua disposição de colheita, quanto maior for a sua disposição de entrar em campo, mesmo com dores, com dificuldades, em tempos difíceis, quanto mais você for fiel a Deus, principalmente nos tempos mais difíceis, a Bíblia diz em Salmos, que ao fiel ele se revela fiel, mais você vai experimentar a fidelidade do Senhor. É fácil ser um dizimista quando está tudo dentro do seu orçamento. Difícil é ser um dizimista quando, se você for fiel a Deus, pode ser que matematicamente vai ser difícil você fechar o mês. Mas são nesses momentos que a sua fidelidade é provada ou reprovada. Então, é um exemplo. É fácil servir quando você tem agenda, quando está tudo bem, suas noites estão livres, você está de férias, e que bom! Mas é difícil você colocar na sua agenda, quando você tem muitas coisas para fazerem, muitos filhos para criarem, e às vezes uma sogra para cuidar, que não é o meu caso. Mas se fosse, você seria bem cuidada. Eu vou agradá-la, até porque eu quero ser recompensado. Provérbios 10, 22 diz assim, a bênção do Senhor, o que? Provérbios 10, 22 diz assim, a bênção do Senhor traz prosperidade, e ela não acrescenta dores. Então a prosperidade na vida de um cristão, ela não é a bênção, ela é resultado da bênção que primeiro aconteceu no seu interior. Quantos estão entendendo? É aqui dentro. É de dentro para fora, isso é só o que a gente vê, nosso coração não está nisso, onde está o teu tesouro, ali está o seu coração, nosso tesouro não é isso, o nosso tesouro é o que Deus está fazendo aqui dentro, o nosso tesouro está aqui, é como aquele cara que saiu para comprar um campo, e ele acha um tesouro, e ele compra o campo inteiro, você lembra dessa parábola? Ele compra o campo inteiro, não por causa do terreno, mas por causa do tesouro que estava enterrado. Então o terreno é só o estereótipo do que está dentro de você, é o que está aí dentro que expressa, é de dentro para fora. As bênçãos de Deus devem acontecer, podem acontecer, mas as bênçãos que a gente chama, na verdade não são as bênçãos, elas só são consequência da bênção de Deus. A bênção de Deus, da bênção do Senhor, traz prosperidade e não acrescenta dores. Deus não quer encher sua vida de dores, Deus não quer colocar mais dores do que já tem, não, Deus pelo contrário, Ele quer que você vá para o campo com muita disposição, e lá no campo, quando você estiver servindo, trabalhando, alegre no Senhor, quando você estiver entregando da sua vida a Deus, lá no campo, as melhores espigas, as melhores colheitas serão feitas para a glória de Deus, porque há um favor de Deus sobre a sua vida. Então no reino de Deus, nós somos movidos, nós somos providos, e nós somos aprovados de dentro para fora.
Na casa do pão, a bênção do pão sobrepõe as necessidades. Na casa do pão, a bênção do pão sobrepõe as dores. Na casa do pão, a alegria que temos no pão sobrepõe a tristeza, porque a palavra de Deus diz que diante de Deus até a tristeza salta de alegria. Por quê? Porque a nossa alegria não está nas circunstâncias, está no nosso Senhor. Na casa do pão, a bênção do pão sobrepõe suas necessidades e suas dores. Na casa do pão há um favor de Deus, mesmo que você esteja passando lutas e dificuldades, e mesmo que elas venham a acontecer, porque essa palavra pode ser preventiva para a maioria de nós, mas pode ser detectiva para alguns de nós. Na casa do pão a bênção cai sobre nós. Na casa do pão a bênção cai sobre dias tristes, alegres, sobre pessoas que estão cansadas e descansadas, sobre pobres, sobre ricos, sobre doentes, sobre saudáveis, porque na casa do pão você pode receber uma grande bênção, uma grande colheita, mesmo num momento de grande luta. Terceira coisa, só tem 9 pontos. Brincadeira, é porque ontem o pessoal está traumatizado, gente. Foi muito bom. Foi muito bom. Foi muito bom ontem. Quem estava aqui ontem? Foi muito bom. Foi muito bom. Apesar de eu ter sentido muito em casa. Primeira coisa, precisamos estar na casa do pão para experimentar o favor de Deus, o favor especial de Deus. Segunda coisa, precisamos ter disposição de ir para o campo, mesmo diante dos problemas. Terceira coisa, essa mulher, ela foi um exemplo de humildade. Por isso que eu digo, é de dentro para fora. O orgulho faz naturalmente que haja uma resistência da bênção de Deus na sua vida. O orgulho é inimigo da bênção de Deus sobre a sua vida. A palavra de Deus diz que Deus concede graça aos humildes, mas Ele resiste aos orgulhosos. Essa mulher, ela poderia ter escolhido o orgulho ao invés da humildade, mas ela escolheu a humildade. Ela chega na fazenda, ela permanece no lugar até ser chamada para colher. Olha como ela tem protocolos de humildade. Olha como ela respeita. Ela está indo para a fazenda para servir. Ela não está indo lá só por causa dela, ela está indo lá por causa da sua sogra também. Ela não está indo na fazenda, tem que ser de Boaz, porque ele é o mais rico, mais influente. Não, ela está dizendo, eu vou colher em qualquer fazenda que me permitir. Olha como essa mulher é humilde. Ela está com uma humildade no seu coração para entrar no campo que Deus tem para ela, e mesmo que seja uma pequena colheita, mas ela vai sair de lá com alguns respingos. Ela não era a colhedora profissional que colheria das espigas direto do pé, ela colheria do chão, mas ela não estava se importando com isso. Ela não estava se importando com isso porque ela sabia as dores que tinha passado. Ela sabia que uma espiga colhida do chão, no contexto dela, já seria uma pequena vitória para futuras grandes vitórias. Então, ela resolve entrar com humildade. Querido, preste atenção, além da disposição interior para o campo, a partir da nossa humildade interior, é que nós vamos experimentar o favor de Deus. O favor de Deus se encontra com o coração humilde, mas o favor de Deus está paralisado em relação a um coração orgulhoso. É necessário a humildade dentro de nós, para que o dono da fazenda, ele se manifeste com poder, com favor, com graça. A exaltação é um diploma maravilhoso, mas no caminho até ela, existe uma matéria chamada humilhação. Se você quiser aprender sobre exaltação, primeiro você precisa aprender sobre humildade. Se você quiser aprender sobre algo elevado, primeiro você precisa aprender sobre algo pequeno. O reino de Deus aponta as pequenas coisas não como malditas, mas como parte do processo. No reino do homem, as pequenas coisas não têm valor, o pequeno serviço não importa, o serviço simples não importa. No reino do homem, as coisas que são aparentemente pequenas não têm valor. Mas no reino de Deus, as coisas pequenas, às vezes apanhadas do chão, respingos,
se forem feitos com humildade e de todo o coração, têm um valor poderoso para que o favor de Deus se manifeste na sua vida e depois você experimente o grandioso. Salmos 37, 11 diz assim: os humildes receberão a terra por... Salmos 37, 11. Os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Olha que incrível. Mas os orgulhosos estão com a alma aflita. Quem tem orgulho paralisa na dor. Às vezes, o hiperfoco no passado negativo, às vezes, o hiperfoco num passado de fracasso, às vezes o hiperfoco num erro que eu cometi, tem muito mais a ver com o orgulho que eu não resolvi, do que com o problema lá do passado. Porque o orgulho, ele tem muitas faces. Tem pobre, orgulhoso com coisas materiais. E tem rico, orgulhoso com coisas materiais. Um vai ter uma face, outro vai ter outra face. Sim ou não? Tem pessoas tímidas, orgulhosas de se expressar. E tem pessoas expressivas, orgulhosas também com a sua expressão. O orgulho tem muitas faces. Mas olha o que a Bíblia diz: os humildes receberão a terra por herança. E eles vão desfrutar desse bem-estar, desse resultado. A palavra humildade, ela tem a ver com consciência das suas limitações. No contexto bíblico, a humildade é o reconhecer da dependência de Deus. Ela poderia chegar em qualquer fazenda, mas ela nunca teria colhido tanto se não fosse a mão de Boaz. A mão de Boaz alcança os humildes. A mão de Boaz alcançou Ruth porque ela era humilde. A mão de Boaz chegou na hora certa por causa da humildade correta. A mão de Boaz pegou e protegeu aquela mulher. Homens, não toquem nessa mulher. Homens, não toquem nela. Pelo contrário, ela não vai ter que sair daqui para buscar água. Vocês vão dar água para ela das suas próprias botijas. Olha a bênção de Deus sobre ela. Porque cada 2 horas que elas colhiam, elas tinham que parar meia hora, sair e buscar água. Demorava. Ela perdia colheita, mas nenhuma colheita poderia ser perdida, porque aquela mulher tinha tanta humildade, tanta singeleza de coração, tanto coração reto. Dentro dela estava tão bem resolvido o orgulho. Ela estava assim tomada de uma humildade, de reconhecer que ela precisava somente de um Boaz na vida dela para abençoar. Então ela enche o coração de humildade. Boaz olha para dentro do coração dela e ele diz: eu quero abençoar essa mulher com o meu favor. Ela não vai nem parar para buscar água, ela vai continuar colhendo as respingas até o fim. Pelo contrário, eu quero que os meus ceifeiros parem e deem das suas próprias botijas para ela. Humilde. A humildade, querido, é algo dentro de você que precisa ser sempre reformado. Nós temos como homens, como humanos, nós temos, vamos dizer, nós temos uma naturalidade, uma tendência ao orgulho. Nós nascemos orgulhosos. Isso não dependeu de nós, isso tem a ver com o pecado, lá em Adão. Existe algo que nós precisamos resolver em relação a isso todos os dias. Veja como o caminho da herança e do bem-estar passa pela humildade, é de dentro para fora. Primeiro nós nos apresentamos humildes diante de Deus, e depois Deus manifesta o seu favor. Bem-aventurados, Mateus 5,5, no Sermão da Montanha, bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. No grego a palavra muda um pouco. Esse humilde tem a ver com submisso, como compreensivo, como atento à voz do seu Senhor. Porque no Novo Testamento, a falta de humildade aponta mais para corações duros em relação à palavra de Deus, e a bênção do Deus, e os princípios de Deus sobre a sua vida. Pessoas que resistem a princípios, na verdade serão quebradas por essa mesma resistência que tem a eles. Quando você quebra um princípio, o próprio princípio quebra você. Humildade no Novo Testamento aponta para sermos submissos, para sermos compreensivos. Sabe, queridos, tem 2 bênçãos nesse texto. Olha que incrível, Mateus 5,5, eu amo esse texto. Essas bem-aventuranças são maravilhosas, porque elas se encaixam em qualquer mensagem que a gente prega pode colocar bem-aventurança, sabia disso? Mas olha só que incrível,
Mateus 5,5 fala de duas bênçãos. Primeiro, bem-aventurados, diga comigo, bem-aventurados, os humildes. Podia parar aí, porque bem-aventurado significa muito felizes. Quem é humilde vai ser cada dia mais feliz. Muito felizes são os que são humildes, de coração. Mas veja, ele não para na felicidade, ele vai além. Ele fala, olha, muito felizes serão os humildes. Além disso, eles vão receber uma herança na terra. Eles receberão a própria terra por herança. Por isso que o nível da sua autoridade na terra tem a ver diretamente com o nível da sua humildade em relação aos céus. A sua humildade, ela vai garantir a autoridade. No reino de Deus é o contrário, você humilde, vai ganhando espaço. Mais humilde, mais colheita. Mais humilde, maior acesso ao campo. Mais humilde, mais o favor de Deus vai te alcançar. Amém? Então é mais ou menos por aí. Humildade também, para concluir, diz assim, eu quero falar para você isso, sabe? Às vezes a humildade, ela é ligada a quão bom você é. Quão bom você é de pegar algo que deu errado na sua vida e ter humildade para reconhecer. A humildade é quão bom você é de confessar um pecado que você precisa de cura. Porque tem pecados que você precisa apenas do perdão, porque eles não te tomam. Mas tem pecados que não basta o perdão, você precisa de cura. Por isso que o apóstolo Tiago diz em Tiago 5,16, confesse os seus pecados aos presbíteros, aos mais maduros, era nesse contexto, confesse os seus pecados uns aos outros para serem curados. Se você é bom mesmo nisso, você tem essa capacidade, ainda que ela passe pela humildade e não seja fácil. Quão bom você é em pedir perdão quando você erra. Ontem mesmo tive que pedir perdão para 2 pessoas. Errei no mínimo 2 vezes, que eu vi. Se Deus me mostrar uma terceira, eu preciso pedir perdão hoje. Quão bom nós somos em pedir perdão quando erramos. Quão bom nós somos em elogiar mais as pessoas do que a nós mesmos. Isso é humildade. Quão bom nós somos em aceitar conselhos. E aceitar conselhos é disposição para praticá-los, e não apenas para ouvir, para fazer bonitinho e fingir que buscou. Porque tem gente que pede conselho, mas quando você dá, ela foge do conselho que você deu. Então é uma humildade aparente. Está frio aqui agora. Quão bom nós somos em contentar com o que Deus está nos dando hoje. Contentamento não é passividade. Contentamento é você ter alegria no nível que Deus te abençoou hoje. Ela foi ali cheia de tristeza por causa da perda do seu marido, mas ela estava cheia de alegria porque ela teria espigas para colher. Nós temos que ter humildade, querido, para aproximar de Deus todos os dias e não para apenas domingo. Nós temos que ter humildade para crescer pouco a pouco e não achar que Deus tem que nos levantar do nada e nos explodir. Nós temos que ter humildade. O que será de um cristão que somente encontra Deus no domingo? O que será de um cristão que acha que a coisa vai acontecer assim, plum? O que será de um cristão que não enxerga o processo? Humildade para o processo. E eu quero dizer uma coisa, antes de passar para o último ponto, eu quero dizer para você, que se você não tem se sentido bem, ou você tem sentido muito bem, ai, não estou sentindo bem, não estou sentindo isso, eu estou sentindo isso. Se você tem sentido bem ou não está sentindo bem, pode ser que Deus não tem nada a ver com isso. Por que eu digo isso? Porque aquela mulher não foi dominada pelo sentimento. Se ela fosse dominada pelo sentimento, ela permaneceria na sua casa, chorando, murmurando e pedindo ajuda por os outros, pedindo alguém para ir lá e colher, para dar um milho, ou para dar espiga para ela. Mas ela não fez isso. Pessoas guiadas pelo sentimento quer que os outros colham para ela. Elas se vitimizam e elas olham para as pessoas no campo dizendo, está certo Deus, porque ela é melhor do que eu, ela tem mais saúde do que eu, ela tem mais do que eu, ela tem mais dinheiro que eu, ela tem mais força que eu, ela tem mais isso que eu, está certo, ela tem que colher para me dar. Talvez seja o seu caso. Ele era o dono de tudo, querido, e ele estava ali para facilitar o trabalho dela. A colheita tinha a ver com a disposição daquela mulher.
A colheita tinha a ver com o fato dela estar na casa do pão, mas a colheita veio por causa da humildade dela. Por causa da humildade dela. É melhor estar no campo colhendo respingas, do que em casa perdendo o coração. Amém? Quem procura, já ouviu falar disso? Quem procura, encontra. E eu quero concluir com esse ponto. Se teve algo importante na vida dessa mulher, que a fez colher, porque o final dessa história é maravilhoso. Você tem que ler o livro de Ruth, eu não posso te resumir aqui, eu não tenho tempo para isso. Mas o final dessa história é maravilhoso. Ela se torna a tataravó de Jesus. Ela se torna próspera, completa. Ela casa com Boaz, aquele homem influente e rico. Aquele homem cheio de unção, cheio de valor dos céus. Aquele homem que era tudo o que ela precisava e muito mais. Deus não a abandonou. Deus exerce o seu favor o tempo inteiro com Ruth e também com Noemi. Porque agora ela se torna a mantenedora da sua sogra. Agora ela se torna a filha legítima da sua sogra. Mas sabe o que eu quero dizer com isso? Se nós quisermos algo de dentro para fora, para experimentarmos o favor de Deus, a frase que tem que ficar no seu coração nesse último ponto é: quem procura, encontra. Aquele que bate, a porta lhe será aberta. Aquele que procura, encontra. O grande segredo para você encontrar é procurar. O grande segredo para você encontrar é procurar. E pensa num negócio que nós homens somos ruim. Porque lá em casa eu falo: Dani, aonde está isso? Eu não acho. Por quê? Porque o homem não consegue procurar. Ele olha em cima da mesa, olhou, aí ela: você procurou? Eu falei: procurei. Você abriu as portas do armário? Eu: não. Você olhou embaixo da cama? Eu: não. Você olhou nas gavetas? Eu: não. Então você não vai encontrar. Quantos estão comigo aí, está entendendo? Aquele que não bate, a porta não será aberta, porque não bateu. Se aquele que bate, a porta será aberta. Aquele que procura, encontra. Aquele que não procura, não encontrará. Algo de dentro para fora, para você experimentar a colheita, o favor de Deus sobre a sua vida. Busque, procure. Senhor, eu quero te buscar. Senhor, eu estou esperando você, Senhor. Senhor, por favor, eu já estou aqui no campo, Senhor. Senhor, apresenta-te aqui, Senhor. Senhor, eu estou aqui procurando não só as espigas no campo, não só os respingos, mas eu estou procurando a bênção do Senhor na minha vida. Eu estou aqui com humildade, Senhor, de verdade. Senhor, eu quero ser cada dia mais humilde. Me ajuda a ser humilde em relação às pessoas. Me ajuda a ser humilde em relação a reconhecer a minha dependência com o Senhor. Deus, me dá uma disposição, porque eu não vou ficar dentro de casa murmurando. Eu vou sair para o campo para procurar o que o Senhor tem para a minha vida, porque eu sei que quem procura, encontra. Eu vou bater até essa porta ser aberta. Eu vou buscar até amanhecer, até o Senhor fazer. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir daquilo que o Senhor tem para a minha vida, para a minha casa. Eu não vou desistir. Sabe, isso tem que arder no nosso coração. Deus ama exercer o seu favor pelas pessoas que amam a casa do pão, pelas pessoas que têm uma forte disposição de ir para o campo, mesmo com dores, com problemas. E Deus ama exercer o seu favor sobre os humildes, mas Deus também ama responder àqueles que procuram, abrir a porta para aqueles que batem. Deus ama esse negócio, gente. Ele ama, isso funciona assim. O reino dos céus não funciona senão a gente seria budista. Faz a posiçãozinha lá, engorda, careca, estou quase um monge. Para de filmar essa parte aí, senão eles fazem pegadinha. Aí engorda, careca, e fica esperando. E nada aconteceu. Querido, quando sua missão é buscar, você vai encontrar. Agora cuidado, porque toda casa tem algumas lixeiras espalhadas. Se você vier aqui na Light, você vai ver pequenas lixeiras.
elas quase não representam nada perto do todo. Mas se você for ali no hall, vai ter uma lixeira. Se você for no banheiro, vai ter uma lixeira. Se você for ali do lado do bebedouro ali, vai ter uma lixeira. Na sua casa tem lixeira? Sim ou não? Tem mesmo? Que bom. Na casa do pão também tem lixeira. Mas sabe qual é o problema? Que existem pessoas na casa do pão que estão procurando o pão no lugar errado. Se você procurar o pão na lixeira, você vai sair de lá com fedor no seu nariz. Tem gente que ao invés de buscar o pão na geladeira, na cozinha, no fogão, nas pessoas certas, entende? Vou tentar trazer para você, talvez você vai entender o que estou falando. Tem gente que fica focado na lixeira, olha para a lixeira, não tira os olhos da lixeira e diz: eu achei uma lixeira nessa casa. Quem procura, encontra. Encontrei. Eu achei que não tinha lixo, mas tem um lixinho ali. E a pessoa enfia a cabeça na lixeira. Que fedor. Quem procura? Espíritos malignos sempre encontram outros espíritos do mesmo jeito. Se tem um fofoqueiro na célula, ele já sabe quem é o outro fofoqueiro em 2 células. E ele já se conecta. Se tem alguém que ainda não foi liberto da pomba, tem um espírito de, sei lá, né? Nessa área aí de pomba. Ele pode sentar aqui, ó. É onde não tem ninguém, tá, irmão? Pode ficar tranquilo. A pomba pode sentar aqui. Se tiver uma pomba lá atrás, eles já se conectam. Pombão. Entendeu ou não? Mais do que isso eu não posso imitar, porque ontem eu já confessei aqui sobre uma medalha proibida que eu tinha. Mas hoje eu não vou falar de jeito nenhum. Porque eu só falei ontem, eu não tenho coragem de falar hoje. Mas sabe, preste atenção. Se você procurar o lixo, você vai encontrar. Mas Ruth não foi no campo para procurar o lixo, ela foi no campo para procurar as espigas, a colheita que Deus tinha para ela. Você está na célula para receber a bênção de Deus sobre a sua vida. Você está aqui na igreja para olhar para o abençoador, para olhar para Boaz, para olhar para homens e mulheres de Deus que estão aqui para abençoar. Então não olhe para a lixeira, porque quem olha para a lixeira vai encontrar, e quem enfia a cabeça na lixeira vai sair de lá fedendo, mesmo na casa do pão. Um avarento encontra o outro. E eles gostam de falar. Ele encontra outro avarento lá atrás. Só como exemplo. Porque o Davi é muito generoso. Mas lá no Davi, ó. Eles encontram o avarento. Lá do lado do Davi. E eles se conectam. E eles falam: tá vendo? Olha, você percebeu? Pediu dinheiro para comprar cadeira. Incomoda o avarento. Porque o problema do avarento não é ele não dar. É ele falar contra quem deu. O não dar é um problema dele. Agora, falar contra quem deu é um problema dele com Deus. Quantos estão comigo aí? Amém? Então, cuidado. Quem procura, encontra. Se você procurar um fofoqueiro, você vai encontrar. Se você procurar um avarento, você vai encontrar. Porque a casa do pão tem pão para todo tipo de pessoas. Porque Deus transforma a nossa vida. Já era. Fica de pé no seu lugar.